agora alguns pontos do que você deve evitar nos teus criativos, certo? O algoritmo do Facebook é uma inteligência artificial que lê e interpreta até a semântica do teu criativo, seja ele em imagem, principalmente ali analisando, interpretando o que tem de fotografia, quais são os textos e lendo os textos que ele tem, certo? A qualidade do teu criativo como um todo, para ele te dar relevância, ok? Que se o teu criativo tá agradável para o usuário, porque como eu já te mencionei, o algoritmo ele se preocupa com a experiência do usuário, a plataforma em si como um todo, com a experiência que o usuário vai ter ao receber estes anúncios para fazer essa direção aí melhor para cada tipo de pessoa, usuário ali do teu público ali que você esteja trabalhando, beleza? Então, para que a plataforma ela entregue os teus anúncios, esses anúncios têm que estar no mínimo agradáveis. Por isso que existe a análise de criativos que é feita ali pela própria inteligência artificial e às vezes até de forma manual por uma pessoa por trás, certo? Então, enfim, estes pontos do que você deve evitar são pontos que o algoritmo pode analisar dentro do teu criativo e acabar rejeitando ali o teu anúncio, certo? E a cada rejeição, isso é ruim para a nossa qualidade, a nossa pontuação dentro do gerenciador de anúncios, que ela é cada vez mais reduzida até chegar a um ponto que você pode ter suas funções restritas e futuramente uma conta como um todo bloqueada, uma BM, ou até mesmo o teu perfil. E aí, para resolver isso, é um trabalho um pouco maior, por detalhes às vezes bobos que a gente deixa passar. Eu aqui, na continuação da aula que eu tinha te explicado sobre os princípios do design, eu até deixei aberto aqui a biblioteca de anúncios, para que a gente vá olhando alguns anúncios na prática mesmo, que estão veiculando nesse exato momento que eu estou gravando essa aula hoje, para ver se eles têm também esses pontos negativos, tá? Para a gente estar apontando aqui em criativos de concorrência, de outras pessoas aqui do mercado digital, beleza? E o primeiro ponto que eu quero te falar, ele não vai estar presente aqui, ou caso eu encontre, eu vou apontar cada um deles, mas é a gente falar diretamente com o usuário, com o leitor ali que vai estar vendo a nossa publicação, beleza? É de uma técnica do neuromarketing, essa afetividade de falar diretamente com você, tu, ei, você aí, e direcionar ali a fala, o objetivo direto para o leitor, para o algoritmo. Isso aí pode soar negativamente. Todos os pontos que eu vou te mencionar, raros alguns que eu vou falar que ele obrigatoriamente vai barrar, mas nem todos ali, como esse de falar diretamente com o usuário, vai ser rejeitado. Se você utilizar de forma equilibrada, isso você consegue ter o seu anúncio aprovado e veicular ele sem problemas aí por um bom tempo. Até que se porventura haja uma análise manual, porque os criativos eles passam por análises eventualmente, tanto novamente pela inteligência artificial ali virtual do Facebook, tanto também às vezes manualmente por funcionários, tá? Porque daí eles vão sempre revendo se aquilo que às vezes está sendo veiculado passou por alguma brecha ou que algum profissional conseguiu ter burlado ali, né, certa regra, tá? Então estas são algumas regras também que estão inclusas na política de privacidade do Facebook para anunciantes. Então, como que você consegue, às vezes, então, falar diretamente com o usuário e ter o teu anúncio aprovado? Quando você utiliza a palavra você de forma sutil, não no criativo, onde no criativo inteiro ali, a palavra você vai estar destacada com a maior fonte, com a fonte mais bold que tiver, mais negrito que for, enfim, chamando a maior atenção ali, como eu te expliquei nos princípios de design, na hierarquia, a palavra você é a primeira, que é a mais nítida, gritante da arte, beleza? Então, utilize de forma sutil, não no texto, na chamada principal, mas às vezes um subtítulo, numa legenda, não iniciando também, não te recomendo começar com a palavra você. Inclua ela na semântica ali da frase, ok? Então,
esteja falando sobre o seu serviço, o seu nicho, oferecendo a tua oferta, o que for, ou levando o usuário para algum lugar, encaixando a palavra você dentro da frase, no final, enfim, começando uma segunda frase, não nos inícios dos parágrafos, certo? E também não nos inícios das chamadas que estão no criativo. Tanto no vídeo também a mesma ideia de você não falar ali. Você aí exagerar achando que o vídeo também, por não ter uma forma de leitura, como você imagina, ele vai ser ali, ele vai passar, ele vai burlar. Não, porque a inteligência, ela escuta. O que prova isso é que quando você publica um vídeo também, não que eu tenha que te provar, porque isso existe, é uma programação, uma ferramenta já antiga, para falar a verdade. Quando você publica um vídeo, ele te dá a opção de legendas automáticas. Se ele te dá a opção de legendas automáticas, automaticamente alguma ferramenta ali de inteligência artificial leu o que você falou e transcreveu do teu áudio para texto, para te sugerir as legendas automáticas, entendeu? A ideia é basicamente isso, então também vídeo, o mesmo conceito de você não falar diretamente com o usuário. Outro ponto, então vou falando aqui, porque exemplo deste criativo, eu não vou falar agora no princípio de design de cada um, vou falar sobre a composição somente do que eu quero apontar, do que evitar. O uso de maiúsculas em excesso, uso excessivo de maiúsculas. Principalmente, o que é para mim o excessivo? É você utilizar no criativo inteiro. Tudo que for texto dentro do criativo, ter usado maiúscula. Então, o excesso de maiúscula para o algoritmo pode ser que seja veiculado sim. Como a gente vê, ele pode ser veiculado, ele foi aprovado. Mas o algoritmo, ele te dá menos relevância pela qualidade do teu criativo. Então, a qualidade, tanto que eu te expliquei nos princípios de design, de toda aquela parte artística, agradável, que vai causar uma experiência boa para o usuário, que seja uma foto, um criativo bonito de se ver, de se ouvir, de se assistir. Também, quando você utiliza o excesso das maiúsculas, você diminui essa qualidade, essa pontuação de qualidade do criativo, e isso te dá menos relevância em questão, pensando que o gerenciador de anúncios, nossos anúncios são leilões, não necessariamente quem paga mais aparece mais, às vezes quem pode estar pagando um pouco menos pode ter um anúncio muito melhor, que a plataforma já identificou que as pessoas têm uma percepção mais agradável, uma experiência dentro da plataforma melhor com esse anunciante que às vezes está pagando menos, e esse anúncio acaba sendo veiculado com maior frequência, mais vezes, alcançando mais pessoas, certo? Então, preste atenção que nem sempre quem paga mais, se você tiver com um criativo ruim, você vai aparecer mais. Então, se você tiver com um orçamento ali menos do que alguns outros investidores aí dentro da plataforma ou gestores, você com um criativo excelente pode estar aparecendo e alcançando mais pessoas do que ele. Por isso que eu friso e forço aqui, te ensinar, explicar sobre a importância de ter um criativo decente, bom, sobre direcionar um público de qualidade, bom, saber sobre os públicos, saber sobre os posicionamentos, eu te ensino sobre otimizações, tudo o que é possível para você melhorar e fazer com o mais refinado possível esse teu anúncio, beleza? Então, continuando, anote os pontos que eu tenho te falado aqui, beleza? Falar diretamente com o teu usuário e o excesso de letras maiúsculas. O outro ponto que eu quero que você saiba é a gente trabalhar com nichos sensíveis. O que são os nichos sensíveis? Nesse caso, eu estou dentro de um nicho sensível, que é o emagrecimento. Aqui a gente vê um excesso também de texto, tá? É o próximo ponto que eu vou falar, já adiantando. O nicho sensível é muitas vezes você trabalhar dentro de um emagrecimento ali com uma linguagem um pouco ameaçadora. Se você continuar se alimentando desse jeito ou não cuidar da sua saúde, isso pode acontecer com você. Então, esse foi um exemplo do emagrecimento, mas para te explicar num contexto geral. O algoritmo, a inteligência, ele entende a semântica, como eu te disse. Semântica é também as sensações, os sentimentos que o teu criativo passa e causa.
no usuário. Se o teu criativo for analisado que está causando medo, angústia, ansiedade, ou nojo e ameaça, como eu mencionei nesse do emagrecimento, você pode sim ter um anúncio reprovado por uma análise ali, às vezes até manual de um profissional, que você às vezes não tem interpretado porque a tua primeira análise foi rejeitada e solicitado uma manual, tem uma rejeição novamente por este ponto. Então, interprete e saiba quais são as sensações, o sentimento que o teu criativo está causando. Não ameace, não cause medo, não cause nojo, não cause angústia, não cause ansiedade. Beleza? Então, este é mais um ponto para você anotar. Outro ponto que aqui a gente também não vai encontrar é o uso das linguagens impróprias. Isso aí pode ter certeza que vai ser bloqueado, barrado. Então, eu nem vou detalhar muito esse exemplo. Mas, linguagens impróprias, palavrões, tá? Não preciso nem dar exemplos deles aqui. Não utilize palavrões e linguagens inapropriadas dentro da tua legenda, do teu criativo, do título do anúncio, em lugar algum, certo? Beleza. Então, o outro ponto que eu quero que você anote aqui é o uso excessivo de textos. Então, eu te falei o uso excessivo de maiúsculas, mas também o uso excessivo de textos. Olha a quantidade de texto que compõe o criativo. Esse também, com preço aqui também, que é um outro ponto que eu vou te falar de evitar, tá? Olha esse também que eu passei, esse aqui que eu mencionei também na aula anterior. Então, vou focar nesses aqui, porque eu acredito que tem outros abaixo, mas eu não vou ficar batendo um por um para que também não fique grande demais e a gente possa passar cada ponto um por um, visualizando, detalhando aqui de forma leve, bem explicativa e didática, tá? Então, o uso excessivo de textos autoexplicativo, porque também isso diminui a tua relevância e pontuação nos teus anúncios, comparado àquele usuário que soube utilizar da melhor forma o criativo dele, com pouco texto, com uma imagem objetiva, conseguido ter passado a mensagem clara e direta do que ele queria vender, do que ele quis oferecer. Então, priorize e tente focar ao máximo de passar a tua mensagem o mais claro e objetivo possível, sem ficar explicando, enchendo linguiça no criativo, na arte, tá? Nem nos teus vídeos aí de criativos, para que não fiquem 5 minutos de um vídeo para você convidar a pessoa para fazer uma ação tão simples, certo? As legendas aqui eu não estou batendo nos pontos dela, mas é importante que você tenha o conhecimento ali dos gatilhos certos para usar. Da quantidade aqui de linhas que eu te recomendo para uma legenda é de 5 linhas em média, ou de 3 parágrafos, como aqui a gente pode ver, 3 parágrafos, para que você tente evitar esse uso destas categorias dessa forma por linha, certo? Que às vezes são feitos para simbolizar os benefícios, né? Para representar ali de cada tipo de produto ou negócio. Por linha acaba ocupando muita linha isso. Então agora eu vou só passar brevemente pelas legendas. Eu não vi os criativos aqui, nem as legendas, mas essa aqui está aparentemente bem clara pela quantidade de linhas, e aqui direto já o final, a oferta, 2 linhas. Quanto mais breve e objetivo você conseguir ser e claro ali na mensagem, mais fácil do usuário captar logo, tanto na arte, tanto na legenda que você quer, o que se trata e para onde que ele vai, enfim, o preço e o resto das explicações, você termina no site, beleza? Se o teu destino aqui do teu botão de CTA está levando para uma landing page, você termina a explicação na landing page. Lá é o lugar certo para você terminar o que o teu criativo já fez o primeiro ponto, chamou a atenção e fez a pessoa querer saber mais, lembra? Então, ok. E outro ponto aqui é você evitar as promessas, tá? Promessas muito usadas no nicho de renda extra, principalmente neste de emagrecimento, que é o exemplo dessa aula que eu abri para você. Estética, muitas vezes também, por mais que o emagrecimento está dentro, mas estética no quesito ali de salões de beleza, que você vai ficar assim, com a renda extra, você vai ganhar até tanto, você pode ganhar até tanto, você vai emagrecer tantos quilos com este comprimido, com esse encapsulado, enfim, as promessas como um todo, nem na arte, nem na legenda, mais uma dica extra, nem na tua landing page e site
porque o algoritmo do Facebook, ele vai além da arte e da legenda. Então anote também para que você lembre de não utilizar a linguagem inapropriada, o excesso de maiúsculas, os pontos que eu mencionei anteriormente e as promessas dentro do teu site, porque o algoritmo ele entra dentro de cada destino quando você coloca no anúncio para saber para onde que você vai estar levando o usuário da plataforma dele para o seu site, o que contém ali dentro, para que você consiga ter o teu anúncio também aprovado por esse motivo. Então, muitas pessoas ali deixam passar isso, achando que pelo criativo elas conseguiram enganar e burlar, mas na landing page ou no site dela, no e-commerce que seja, contém produtos inapropriados, com fotos inapropriadas, então não são só textos, certo? Então, podem ter produtos que tenham fotos ali ou itens dentro das fotos desses produtos seu do teu e-commerce que sejam ali barrados pelo algoritmo na hora da análise e você tenha uma campanha reprovada sem entender o motivo, sendo que o erro estava na tua landing page, beleza? Então, estes foram alguns pontos para você se atentar. Então, continue sempre analisando dentro da biblioteca de anúncio o que os seus concorrentes estão fazendo para você ver o quanto eles ainda estão errando, o quanto o mercado ainda está desqualificado e aí você vai ver o quanto é fácil se destacar e o quanto principalmente você é um privilegiado de estar recebendo tanto conteúdo e informações de forma gratuita, como a gente pode ver aqui outros exemplos, ó, uso excessivo das maiúsculas, ocupando uma grande porcentagem da imagem. Esse aqui, principalmente de informações de textos, de cores, qualidade mínima. Esse praticamente colou uma redação, visto que o cara está usando um carrossel, ele fez 2 carrosséis, sendo que ele poderia dividir essa informação aqui ó, em praticamente 1, 2, 3, 4 carrosséis para que não ficasse tão acumulado, além do contraste aqui não existir, mas isso você já aprendeu nos princípios de design que eu te ensinei. Então, sempre continue analisando e estudando. Anote os pontos que eu mencionei para que você evite, mas principalmente não faça, certo? Atente-se que, além dos teus anúncios, o algoritmo ele também visita as páginas das quais você está direcionando ali no destino o usuário, certo? Então, antes de você clicar em publicar qualquer coisa, veja se para você tá bom, mande para outras pessoas para ver o que elas acham, analise, verifique se está tudo dentro das políticas, se está agradável, se tem os princípios de design aplicados, se os teus públicos, tudo que eu te ensinei em geral está de acordo e no mínimo bem feito para que você se destaque e analisando os teus concorrentes e outros anunciantes, saia na frente e veja o quanto não é difícil, mas com o mínimo de conhecimento, dedicação e esforço, você vai muito além do que o que tem sido apresentado hoje. Então, torne-se uma referência, seja essa pessoa diferente e também passe a informação para o próximo. Compartilhem aqui na nossa comunidade tudo que você tem feito, seus resultados. Até a próxima aula. Um abraço.